Estamos começando mais um programa Papo de Mulher. Quero começar agradecendo a audiência da nossa estreia do programa. Meninas, continuem compartilhando, marcando as amigas, hein? E no programa de hoje temos um bate-papo super especial com a doutora Flávia Thaís de Genário, assessora jurídica aqui da TV Indaiatuba, além do nosso quadro especial com as nossas profissionais. Acompanhe a partir de agora. Oi pessoal, seja bem-vindo ao quadro Desmistificando o Mundo da Estética Facial e Corporal. Eu sou a doutora Natália Italiani e hoje eu venho falar para vocês sobre toxina botulínica, conhecida no mercado como Botox. Você sabia para que serve a toxina botulínica? A sua durabilidade? Quanto tempo e se dói? Vou responder todas essas perguntas para você. Bom, a toxina, o objetivo dela é fazer a paralisação da musculatura, para não formar futuramente as famosas rugas estáticas. A aplicação para tratamento preventivo é muito na região frontal, quando a gente faz a cara de susto, a glabela, quando a gente faz cara de bravo, e quando a gente sorri, começa a ter aquela marcação dos pés de galinha. Sua durabilidade, vamos lá, não é de 1 ano, já começo a falar aqui, e também não é de 6 meses. A durabilidade é de 4 a 5 meses, vai depender muito de paciente, alimentação, genética, se ela faz atividade física, porque isso também influencia bastante, tá ok? Então, deixando bem claro, sua durabilidade é de 4 a 5 meses para fazer novamente o retoque. E a dor, será que dói a aplicação da toxina botulínica? Bom, vou deixar bem claro aqui, a dor ela é muito relativa de paciente para paciente. O que o paciente pode sentir, às vezes é um pouquinho do desconforto do líquido quando a gente injeta na musculatura. Bom, espero que vocês tenham gostado bastante. Se tiver alguma dúvida, mande no link aqui logo abaixo e até a próxima. Estamos aqui com a doutora Flávia Thaís de Genário para falar um pouco sobre o direito da mulher. E falando nisso, a doutora vai estrear um quadro aqui no Papo da Mulher. Sim, fiquei muito honrada com o convite, achei uma coisa muito legal, diferente. Para mim é um prazer estar aqui colaborando com vocês. Muito legal. É hora de tirar todas as dúvidas. Doutora, divórcio e anulação de casamento, como que funciona? O divórcio é quando, vamos supor, você tem uma sociedade conjugal, um casamento. Esse casamento não está dando certo, qualquer uma das partes pode pleitear junto ao judiciário ou ao cartório a um cartório. Ela pode, agora tem até o Sejus, que ela pode simplesmente marcar uma audiência, vai assinar um termo de divórcio, e se ambos estiverem de plena vontade, se for vontade de ambos o fim do casamento, vão assinar um termo, o juiz vai fazer um mandado, vai ser averbado na certidão de casamento e o casamento não existe mais. E se caso uma das partes não tiver de acordo, não quiser assinar? A qualquer uma, vamos supor, daí ele vai ter que entrar com pedido de divórcio litigioso junto ao judiciário, o juiz vai citar o cônjuge que não quer se divorciar, ele vai poder falar os motivos dele, mas para o juiz dar um divórcio, basta a manifestação de uma parte, não precisa das duas. Entendi. O que facilita... Mas demora mais. Vai demorar mais. O que facilita o divórcio é as duas vontades, as duas partes estão de pleno acordo. Elas têm dias, ela pode ir para o judiciário fazer, esperar o juiz decretar. Elas podem marcar no cartório de notas para estar fazendo uma escritura de divórcio. Essa escritura vai ser averbada na certidão de casamento. Pode marcar uma audiência no Sejusc, que eles vão reunir as partes para estar fazendo um termo que vai ser averbado também na certidão do divórcio. Bem legal. É bem rápido. E a partilha de bens, como que funciona? O divórcio, da mesma coisa, é a mesma situação. A partilha de bens, se os dois estiverem de acordo,
vai depender do regime que foi adotado na ocasião do casamento. Você pode optar por um regime de bem quando você se casa. Aham. Inclusive com a adoção do nome de solteiro casada. Essas são as escolhas que você faz no momento da celebração do casamento. Daí, dependendo do seu regime de bens, vai ter a partilha de bens. O que pode ter um desacordo para virar um litigioso, vamos supor, você tem uma partilha de bens diferente, uma separação total. Daí, vamos supor, tem bens que seja só seu, tem bens que pode ser seu e do seu marido, tem os aquestos. Daí as partes vão ter que conversar, vão ter que chegar num acordo, de acordo com o que está na legislação, para separar o que é de cada um. Entendi. E um exemplo, que você comentou a partilha de bens tem do antes, né, do casamento. A comunhão universal de Comunhão. bens, que não é tão utilizada atualmente, mas vocês podem adquirir, mas o nubente, o noivo, a parte, pode querer casar em comunhão universal. O que é isso? Sou solteira, tenho uma casa e um carro. Quero me casar com outra pessoa. Ou aqui também tem outra casa, outro carro. A gente vai casar em comunhão universal de bens. Quer dizer, essa casa, essa moto, vai ser dividida assim que a gente... Quer dizer, quando você se casar, aquela casa que era só minha vai ser nossa. E o que for adquirido daqui para frente vai ser nosso. Se um dia a gente se separar, vai dividir tudo. Tudo. O que você tinha E tem antes, o outro que é a parcial de bens, a parcial de né? bens, a partir da data do casamento, é tudo nosso. O que é antes é só meu. Entendi. Ah, é bem legal isso. Doutora, uma suposição. Em caso de divórcio, quem sai da casa? Mesmo um exemplo, o homem sendo o dono da casa. Ou a mulher sendo dona. A questão na verdade, para se estabelecer quem vai sair da casa, vai ter que analisar a partilha de bens e o regime, quando essa casa foi adquirida, se era só do marido, se era da mulher também, entendeu? Porque se não forem marido e mulher assim, casado por lei, assim, na igreja, só foram morar junto? União estável. A união estável é um outro tipo de... É um tipo de união que não é... que apesar dela ter de garantir às partes os mesmos direitos que fosse um casamento, ela é mais simples. Vamos supor, as partes podem se unir. Se elas quiserem fazer uma escritura de união estável, elas podem, onde vai ficar definida de quem que é a casa, de quem que é a casa, se essa casa vai ser partilhada numa eventual dissolução, entendeu? Mas, vou supor, quem ficar na casa vai depender o quê? Se não houver acordo, vai depender do regime que elas adotaram. O juiz vai ter que olhar pelas provas do processo, quem contribuiu mais, entendeu? Quem contribuiu. Nossa, essa casa vai ter que ser vendida e depois vai ter que ser vendida e dividir o dinheiro entre ambos, entendeu? Um exemplo, e se os dois compraram a casa juntos? Então, eu estou falando, se eles compraram junto, vamos supor, se ela é financiada, vai ter que ver quanto cada um contribuiu, tem uma proporção que é feita, quanto cada um contribuiu para a aquisição do imóvel, você entendeu? E se, um exemplo, a mulher fica em casa trabalhando, o homem trabalha fora, ele ia alegar, só eu que paguei. Não existe porque, não existe, se ele casou numa comunhão parcial de bens, a casa, assim, se a casa foi adquirida depois do casamento, ela tem direito. Porém, se foi adquirida antes, daí a questão assim, vamos supor, se ele adquiriu uma casa, se casou em parcial de bens, a casa já era dele, daí cabe a mulher a pensar, será que eu vou largar minha profissão para cuidar só de casa? Porque é um risco que ela tem de ficar sem casa, né? Se ele já tinha uma casa, né? E caso, um exemplo, se ela tiver um filho, e aí ela decide por optar para de trabalhar por cuidar do filho, não tem com quem deixar? Na verdade, tem a pensão que é garantida ao menor, até os 18 anos e 21 se ele estiver estudando. Entendi. Em caso de ameaça, intimidação, como que funciona a Lei Maria da Penha? Na verdade, assim, vamos supor um casal que briga e acaba se extrapolando, pode existir questões de ameaça. A mulher, se ela está sendo ameaçada, não só a questão de ameaça física, como moral, como psicológica, ela pode até o delegado e pedir uma medida protetiva. E isso independente de quem seja a casa. O agressor tem que se afastar do lar conjugal, mesmo que a casa for dele, metade ou 100%. Ele tem que se afastar do lar conjugal para garantir
a segurança da mulher, pessoa que assim. está sendo agredida. E se um exemplo, ela pega os filhos e sai da casa por medo, né? E como que funciona? Ela perde o direito por ter saído da casa? Não, o direito da mulher na casa, ou nos bens, é garantido pelo regime que ela adotou no início da união dela. Se a união é estável, se ela fez uma escritura. Porque tem agressor que às vezes e não quer sair, não deixa a família em paz. Na verdade, tem um pedido de arresto que a mulher pode fazer na própria medida. Vamos supor, se ela tem uma casa junto com o agressor, ela fugiu. Porém, ela tem medo que ele vá vender a casa, porque ela teve que fugir. Uhum. Ela pode, quando ela for pedir a protetiva de afastamento do marido, de ficar próximo a ela já pede o arresto do próprio imóvel que era do casal, para que ele não venda. A justiça vai determinar um ofício falando que aquele bem não pode ser alienado, porque está em discussão uma questão de agressão envolvendo o direito da mulher na Lei Maria da Penha. Ah, isso é bem legal, né? É bem importante saber disso, que acredito que, não sei se hoje em dia, não tem mais isso de ir, né, atrás ou agora. Inclusive tem outra questão também, para a mulher que era dependente do homem e tem uma criança que precisou fugir também porque estava sendo agredida ou estava sendo humilhada, sofrendo algum tipo de constrangimento, sendo proibida de trabalhar, ela na hora que ela pedir a liminar da Maria da Penha, a cautelar, que vai impedir que o marido dela se aproxime dela para fazer impedindo dele fazer qualquer mal, ela pode pedir para arbitrar alimentos também, comprovando que ela não podia trabalhar porque ele queria destruir o carro, ele proibia, ele quebrava, ele estava realmente atrapalhando o ingresso dela no mercado de trabalho. Cada vez que ela arrumava um trabalho, ele ia lá, estragava, entendeu? E um exemplo, assim, caso que até a doutora comentou, da partilha de a casa dos dois, e aí vamos supor que o juiz decidiu colocar a casa à venda e partilhar, né? Meio a meio. E se ele atrapalhar a venda, algo do tipo assim, pode? Na verdade, ela tem que comprovar que ele está atrapalhando de vender. Na verdade, tem aplicação no processo, quem causar qualquer dano ao processo de litigância de má-fé, mas tem que ser provado também. Tem que provar. Tudo tem que provar, né? Daí, se ele está com alguma artimanha para atrapalhar a venda, para tumultuar o processo, ele tem as penalidades que o próprio novo CPC traz, que é a litigância de má-fé. E se for comprovado, né, que é a casa dos dois, vamos supor. Então, aí tem a questão de o juiz colocou a venda, mas enquanto está a venda, ele está morando na casa. Ela pode pedir o arbitramento de aluguel em favor a ele, de 50% da parte dela. Aí não precisa provar nada, é só ela pedir ela vai pedir os direitos dela. Ela vai pedir o arbitramento de aluguel. Entendi. O contrato de união estável tem o mesmo valor da certidão de casamento? A gente meio que comentou por cima, né? Na verdade, é uma escritura de união estável, né? Que as partes têm liberdade para estabelecer como vai ficar a questão patrimonial, a questão de convivência, estabelecendo regras, entendeu? É uma união, é uma escritura, entendeu? Que tem valor legal. Por lei, ela tem valor. Exatamente. E aí acaba garantindo os direitos da pessoa igual se fosse uma certidão de casamento. Só que tem um porém. Na questão do óbito, ela é totalmente, a escritura de união estável é totalmente burocrática. Acaba, na hora de fazer o inventário, os registros, todos os trâmites para inventário, acaba saindo o dobro do preço até você fazer todos os reconhecimentos. Existem vários tipos de registros que são exigidos na hora de registrar um bem para a escritura de união estável, que acaba a coisa no falecimento acaba ficando muito mais cara e burocrática do que se fosse um casamento normal. Nossa, isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente fala de uma parte, né, e acaba esquecendo da outra. Entendeu? Numa questão de óbito, a coisa fica um pouquinho mais complicada. É muito burocrática todos os registros que envolve
a escritura de união estável. E eu, né, acreditava que se é reconhecido por lei, Não, não teria, né? a pessoa acha que fez aquela escritura lá, acabou lá, que aquilo lá. Não, ela tem que ser registrada no cartório de registro de imóveis. Você tem que registrar aquilo lá. Ou seja, é melhor casar. Era melhor, era menos complicado o casamento no cartório das pessoas naturais, que seria bem mais simples. Vira uma coisa mais simples. Doutora, a guarda compartilhada desobriga a pensão? Não. A guarda compartilhada não desobriga a pensão. O que se divide é deveres e responsabilidades referente à criança. A guarda compartilhada com residência fixa na casa de um dos genitores, entendeu? Dá o direito do outro genitor fazer as visitas e conviver com a criança como se sem nenhum tipo de restrição. Entendi. Tem a guarda alternada, que vai se dividir tudo. A convivência na casa materna, a convivência na casa paterna, vai se dividir obrigações, vai se dividir deveres, e pode ser que, vamos supor, na questão da pensão seja assim, vai relacionar as despesas do menor, e vai se dividir meio a meio para cada um. Porque, vamos supor, meia jornada a criança vai estar com a mãe, meia jornada com o pai. 15, né? Aí fica... exatamente. Vai se dividir as despesas por 2, entendeu? Vai pegar não que a criança vai ficar desamparada, que vai isentar alguém de pagar a pensão. Vai se pegar na alternada, vai se dividir tudo, a convivência e as despesas. As despesas vão ser divididas por 2. Por igual, aí sim não tem a necessidade de uma pensão fixa, entendeu? Entendi. Hoje temos a situação de morar juntos, né? É reconhecida por lei? É a questão da honestidade. Moro junto há 10 anos. Isso aí vai da vontade das partes. E se ela quer manter um namoro, ela faça um contrato de namoro, que hoje em dia é muito usual, entendeu? Fazer um contrato de namoro, tem muita gente fazendo. Se a intenção é união estável... Se tem intenção ou não, de construir família, exatamente. Faz um contrato de namoro, estabelece que aquilo é um namoro, embora exista um grande período junto, mas que para não tirar a cara... Porque uma vez que eles... Fica meio estranho. Na prática, é uma união estável. Porém, por vontade das partes, elas querem continuar namorando e não casadas, entendeu? Às vezes, antigamente, assim... Até mesmo hoje em dia, né? Às vezes a gente vai conversar com alguém e fala, eu morei 25 anos, 20 anos e não casei. Era uma união estável, era um casamento, né? Mas tem um tempo, assim, para ser reconhecido como uma união estável? Não, basta a vontade das partes. Entendi. Quero começar a morar com o meu namorado com intenção de casamento, não precisa se casar. Basta a vontade de ficar junto como casamento, entendeu? Não é obrigado a fazer escritura também, é uma proteção se a pessoa quiser. Porém, ela não é obrigada. Se ela quiser morar junto sem fazer nenhuma formalidade, tudo que adquirir... Vou comprar uma casa, mas não vou casar, vou morar junto. Aí os dois vão e compram uma casa. É dos dois. É dos dois. É dos dois. Eles estavam já morando juntos, já tinham... Tinha a intenção, né? Já de ficar juntos, independente se tinha escritura, independente se eles estavam juntos e que compraram a casa juntos, é dos dois. Comprou uma casa... Agora, se a pessoa... vamos supor, estar junto só, quer uma namorada, não quer um compromisso patrimonial, ela pode fazer um contrato de namoro, que é muito usado hoje em dia. É legal saber, eu não imaginava que o contrato de namoro é muito usado, assim, eu vejo como... geralmente com pessoas mais velhas, já que têm vidas próprias, né, que... Não quer, né? Já foi casada, às vezes a pessoa... Já teve dor de cabeça. Mais ou menos. Exatamente, entendeu? Às vezes a pessoa é mais velha já e tem a intenção também de ter uma companhia para eventos. Não é nada errado, entendeu? Então, como às vezes para não prejudicar os filhos, para não prejudicar irmão, às vezes vamos supor, o cara ele arrumou uma namorada, mas tinha uma irmã que já morava na casa há anos, entendeu? Que de repente... Que já construíram já alguma coisa, ele e a irmã já fizeram alguma coisa junto, entendeu? Para não prejudicar direitos de terceiro, eles fazem um contrato de namoro, entendeu? Sim, geralmente pessoas mais velhas, entendeu? Legal, bem interessante. A doutora quer deixar alguma dica para as mulheres? Bom, começar a namorar faz contrato?
Assim, a minha dica é, se precisarem de alguma coisa, de alguma orientação, tô aqui, entendeu? Se alguém precisar de alguma coisa, meu e-mail é flaviadv@terra.com.br, meu celular comercial é 981 21 9889. E Deixa se o tiver Instagram também, doutora. Flávia Thaís de Genaro. Seguem ela, gente, para as dicas. Estamos encerrando, vamos ficando por aqui. E agora eu vou chamar um quadro do nosso programa Papo de Mulher. Fique com as nossas profissionais. Olá, eu sou a Jenny. Esse é o quadro Dicas de Culinária aqui no Papo de Mulher. Hoje eu vou passar uma dica para vocês que é muito top, que é como conservar as suas folhas para fazer aquela salada deliciosa e crocante sempre. Aqui, ó, eu tenho alface e aqui eu tenho espinafre. Então eu vou mostrar com essas duas saladas, mas pode ser qualquer folha. Aqui eu já deixei reservado 1 litro de água com 1 colher de sopa de água sanitária. Então, a cada litro de água, é sempre adicionar 1 colher de sopa de água sanitária. Aqui eu já lavei as minhas folhas, ó. Elas já estão bem lavadinhas, limpinhas. Eu só vou adicionar aqui nesse pote. E eu posso misturar as folhas também. Aqui, ó, o espinafre, ele também já está lavado. Então, eu também posso adicionar tudo junto, tudo na mesma água. E aqui, ó, deixando nessa água por volta de uns 10 minutinhos, para poder higienizar bem essas folhas. Aqui, ó, gente, ó, aperta bem para afundar bem todas as folhas, para cobrir. E aqui, ó, depois de 10 minutos, eu deixo aqui na água, né? Aí, depois de 10 minutos, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa água, vou escorrer essa água, e aí a gente vai passar numa água limpa. Pode encher a vasilha novamente e colocar as folhas tudo novamente na água limpa para tirar o excesso que ficou, né, da água sanitária, essas coisas. E aí deixa mais 1 minutinho, e aí depois de ter deixado 1 minutinho, o que que nós vamos fazer? A gente pega e tira todas elas. Depois de já ter enxaguado bem, a gente tira elas e eu vou colocar aqui, ó, no guardanapo. Mas para quem tem aquela centrífuga de salada, é só usar a centrífuga de salada, que é bem mais prático. E para quem não tem, gente, é só colocar umas folhinhas aqui, ó, no guardanapo. E aqui a gente pega, ó, faz uma trouxinha e dá, ó, uma balançada pra tirar bem essa água. Vou abrir aqui de novo. Ó, ainda tem um pouco. Vou colocar aqui para esse lado, ó, e vou dar mais uma chacoalhada. Pra tirar esse excesso de água, que isso daqui acaba fazendo a folha estragar. Então, aqui, ó, balancei de novo. Agora, ó, bem melhor. Então, aqui, deixa eu tirar essa vasilha. E aqui eu vou mostrar pra vocês como que dá pra gente guardar ela na geladeira. Aqui eu posso usar uma vasilha, né? Ou posso usar também saquinho. Sabe saquinho de mercado que a gente usa, que a gente compra pra guardar carne, pra guardar mantimentos, essas coisas? Então, o mesmo saquinho. Aqui na vasilha, eu vou estar colocando uma folha aqui de papel toalha por baixo. E aqui eu vou estar colocando as minhas folhas. Essa vasilha, ela não é muito alta, então eu não preciso estar colocando outra folha para poder dividir. Eu só vou colocar uma folha de papel toalha aqui, por cima mesmo. Aqui eu tampo. E aí eu guardo na geladeira, virada de boca para baixo. Por quê? Porque daqui 2 dias ou 3 dias, quando eu for abrir e esse papel toalha estiver molhado, eu troco, jogo ele fora e coloco um sequinho aqui e faço o mesmo processo. Isso faz com que minha salada fique mais sequinha e dura mais tempo na geladeira.
E no saquinho, para quem não tem a vasilha, quer fazer no saquinho, é o mesmo processo. Aqui, ó, eu abro o saquinho, coloco umas folhas de papel toalha aqui, e aí eu coloco as saladas, aí eu posso encher aqui de salada, aí eu vou fechar e guardo, fecho de um jeito assim que eu não preciso, tá? Que seja fácil depois de abrir a sacolinha. E aí eu guardo na geladeira. Na hora que eu for usar, é só abrir. E aí, se eu ver que o papel toalha está molhado, aí simplesmente eu troco e coloco um seco e guardo novamente. Assim eu vou manter a minha salada sequinha, fresquinha e crocante por mais de 7 dias. Gente, é muito prático, é muito fácil. E outra coisa, né? A gente acaba se alimentando mais, né? Comendo mais salada, porque já vai estar lavadinha, higienizada e limpinha na geladeira. É só temperar e pronto. Então, essa é a minha dica dessa semana. Semana que vem eu volto com mais dicas para vocês. Beijão! E esse foi mais um programa Papo de Mulher. Semana que vem eu volto com mais do nosso programa aqui na TV Indaiatuba.